de humildade que alcançou na igreja através do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus com as palmas. Salve a igreja, capaz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero contar o que Deus fez na minha vida de 2019, no ano passado. Quando foi em janeiro, eu peguei e comecei a ficar muito doente. Eu comecei a ir para o hospital. E chegando no hospital, os médicos pegavam, uns falavam que eu estava com infecção intestinal, outros falavam que era virose, e sempre eu tomando ali antibiótico, remédio, sem saber o que eu tinha. Quando foi em março, eu peguei e comecei a ter crise de desmaio, comecei a passar muito mal, senti muita dor, e aí minha cunhada veio me socorrer e ali me levou ali para o AMA do Lausanne. E chegando ali, eu não parava de vomitar e eles me davam Dramin, me davam remédio. E eu passava muito mal. Aí o médico pegou e falou assim pra mim: eu vou ter que te mandar lá pra Urmanda aqui. Aí me mandou pra lá de ambulância. Aí chegando lá, os médicos pegou e perguntou se eu estava grávida. Eu falei que eu não estava grávida. Aí peguei e fui fazer um ultrassom. Aí a médica pegou e falou assim pra mim: você sabia que você tem cálculos na vesícula? Aí eu falei assim: não, o que é isso? Ela falou assim: pois você tem muitas pedras na vesícula, por isso que você sente muitas dores. Aí até então eu peguei e saí do médico, e como eu trabalhava, eu ia para o serviço, e do serviço eu começava a passar mal e voltava para casa e nunca consegui trabalhar. Quando foi em abril eu descobri que estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, aí só piorou. Só piorou por causa que as crises começaram a ficar mais frequentes, e era dor em cima de dores. E ali eu pedia para o Senhor não deixar eu morrer, para o Senhor guardar a minha vida a todo momento. E o Senhor sempre comigo, quando foi, e eu sempre ia para o hospital e eu nunca consegui trabalhar. Quando eu chegava ali em Santana, eu trabalhava em Tucuruvi, eu tinha que atravessar para o outro lado e ir para o hospital novamente. E quando eu estava com 16 semanas, eu peguei e fui no Mandaqui. Eu estava com uma dor muito terrível, e chegando lá no Mandaqui, a médica pegou e pediu um ultrassom e fez os meus exames de sangue. E nos meus exames de sangue sempre dava alteração. Todas as vezes que eu ia para o hospital com dor da vesícula, com crises, sempre dava alteração no meu sangue. E quando eu cheguei lá no Mandaqui, eu estava com 3 meses, uma coisa assim, de gravidez. E chegando lá, o médico pegou e me mandou fazer ultrassom, me mandou fazer os exames, e deu muita alteração no meu sangue, no meu exame de sangue. E chegando lá na sala de ultrassom, eu fiquei mais de 1 hora na sala de ultrassom lá, e vinha um médico, vinha outro, e eu sem entender nada. E eu escutei uma médica falando assim: a gente vai ter que operar ela de emergência. Aí eu não entendi nada, e depois eles pegaram e me liberaram, mandaram para casa. E no outro dia eu tive consulta no posto com o médico. Aí o médico pegou meus exames e falou assim pra mim: por que você está aqui? Aí eu peguei e falei assim: como assim? Ele falou assim: aqui no seu exame mostra que uma pedra da sua vesícula saiu e foi para o cálculo do seu intestino. E sabia que você poderia morrer? Aí eu peguei e falei: Senhor, tem misericórdia. Aí aconteceu que ele pegou e falou assim: eu vou te dar um papel e você vai até as clínicas, no Hospital das Clínicas. Aí a minha mãe pegou e me levou junto com o companheiro dela até lá as clínicas, e nós chegamos lá. Aí o segurança falou assim: aqui não pode passar, porque aqui só entra pessoa ou de helicóptero ou de ambulância, são pessoas que estão morrendo. Pessoas assim a gente não atende. Aí ele deu um panfleto pra gente, mandando a gente ir ali pro PS da Lapa. Chegando no PS da Lapa, mostrei todos os meus exames para cirurgia avalia. Ela pegou e me transferiu lá para as clínicas. Me transferindo para as clínicas, eu cheguei lá com a minha mãe 8 horas da manhã, pois eles foram me internar quase 1 hora da manhã. E quando eles me internaram, eles pegaram e falaram assim para minha mãe que iam me operar. E eu peguei e fiquei ali no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia ali internada, e eles sempre discutindo o que ia fazer comigo por conta da bebê, que eles falaram assim:
se eles poderiam me operar, mas poderia acontecer de eu entrar em trabalho de parto e a neném nascer antes da hora e ter que ficar incubada. Aí no outro dia eu peguei e acordei, estava de jejum, aí os médicos pegaram, vieram, falaram comigo e saíram. Nisso que eles saíram, aí eu peguei, fui no banheiro, dobrei meu joelho e falei, Senhor, se for para mim subir, Senhor, para aquela sala de cirurgia, Senhor, e eu não voltar, Senhor, e nem minha filha, Senhor, daquela sala de cirurgia, que o Senhor não permita. Voltei pro meu leito, fiquei sentada ali, aí a enfermeira pegou, veio e falou comigo, falou, a sua dieta está liberada, você pode comer. Aí assim que eu terminei de tomar café, veio os médicos para falar comigo, falar, e aí, vamos subir para a sala de cirurgia? Aí eu peguei e falei assim, mas como eu acabei de tomar café? Ele falou, eles não te avisaram que você ia para a cirurgia? Eu falei, não. A enfermeira pegou e falou que eu podia comer. Aí eles pegaram e saíram e falaram assim, então fica de jejum que à noite a gente vai voltar para poder te operar. Aí eles pegaram, no fim não voltaram, quando foi no outro dia eu tive alta, peguei e vim embora, mas sempre tem muitas crises, muitas dores. Mas o mais engraçado, irmãos, era que quando eu estava internada eu não sentia dores, eu não tinha crises, não dava alteração no exame, era só quando eu estava em casa mesmo. E aí eu peguei e comecei a fazer acompanhamento frequentemente ali nas clínicas com o cirurgião. Aí até que teve um dia que o cirurgião falou assim, você quer operar? Eu falei, claro que eu quero, pois eu sinto muitas dores, eu não aguento mais ficar sentindo tantas dores. Ele falou assim, tá bom, então a gente vai te operar, mas eu vou te falar, se acontecer de você entrar em trabalho de parto, a gente vai ter que dar uma eutanásia na sua filha. Aí eu peguei e falei assim, não, Senhor, misericórdia. Aí meu marido falou, não, pode deixar, ela vai aguentar mais um pouco. E ali eu peguei e fui para casa, mas mesmo assim sentindo muitas dores. Aí peguei e comecei a fazer ali tratamento com os médicos e sempre tendo crises. Até que teve um dia que o médico falou assim para mim, a gente vai te internar, pra gente poder ver o que a gente vai fazer com vocês. Isso foi em novembro. Aí eles pegaram, me internaram ali, pegaram e começaram a fazer os exames, falando que ia operar. Aí veio a equipe da obstetria e falou assim, não, a gente não pode operar ela, por conta que se ela entrar em trabalho de parto pode acontecer o quê? A neném ficar na incubadora, a neném pode ter sequelas, a neném pode sofrer. E ali eu fiquei internada, né? E era até no tempo do batismo, que o batismo pediu de Foi nesse mês. Só que até então, irmãos, eu estava assim, pensando assim, eu falei, Senhor, será que eu me batizo mesmo? Eu coloquei a dúvida no meu coração. E aí, para Deus mostrar que Deus é Deus na minha vida, Ele me colocou naquele leito ali novamente. E eu comecei a chorar, falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui novamente? Se eu não estou sentindo dor, eu não estou sentindo nada. E ali eu peguei e saí do meu leito e fui ali para a sala de recreação ali, onde tem um lugar ali que a gente fica sentada. E eu peguei e sentei ali e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, por que eu estou aqui novamente, Senhor? O porquê disso tudo? E eu só questionando a Deus. Aí chegou a hora da visita, fui pro meu quarto, falei com meu marido lá. Conversei com ele. Quando foi na parte da noite, umas 7 horas da noite, eu peguei e voltei para a sala de recreação. E lá estavam as mulheres. E elas estavam conversando e nós começamos a conversar ali. Tinha umas missionárias ali, até então não sabia. E eu sentei assim ali no banco ali, e ela pegou e olhou assim para mim e falou assim, dá para ver a preocupação na tua cara, mas tu sabe por que não tu estás aqui. Tu tem que tomar um posicionamento, Deus quer um posicionamento de você. Aí quando foi até então, eu entendi, falei, Senhor, então eu vou me batizar porque eu não tenho mais nada a perder para este mundo. Aí, antes disso, os médicos pegaram e falaram assim pra mim, você vai ficar aqui, você vai ficar internada até janeiro. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, mas como que eu vou me batizar se eles vão me segurar até janeiro? Aí ela pegou e falou isso pra mim e falou assim, antes do final de semana você vai sair. E realmente eu saí. Quando foi em janeiro, aí eu peguei, como eu estava indo e vindo direto assim para o hospital, eu peguei e fui 2 vezes no INSS e eu tive o meu pedido negado as 2 vezes. Aí o cirurgião pegou e falou assim, eu vou te afastar por 60 dias. Aí eu peguei e ainda questionei com ele, eu falei assim, minha mãe estava comigo, eu falei, não mãe,
Eu não quero que eles me afastem. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Mas uma coisa, irmão, a gente temos que entender que dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra nada. Aí eles pegaram e me afastaram, me deram 60 dias. Aí eu fui novamente no INSS. Chegando lá, eu peguei uma moça lá que foi anjo, que foi Deus que colocou ela lá. Ela pegou e falou assim pra mim: eu vou te afastar até dia 11 de janeiro. Aí ela pegou e, por causa que quem sabe, quem já passou aqui pelo INSS, eles só dão laudo à noite, né? Ela pegou e falou pra mim: não, eu vou te afastar até dia 11 de janeiro. Aí eu peguei, continuei passando nas clínicas. Assim que eu tava passando nas clínicas, os médicos pegaram e falaram assim pra mim: a gente vai te internar porque a gente tem que induzir seu parto. E eu já estava com 40 semanas. Aí quando foi no dia 10, irmãos, de janeiro, eles me internaram. Assim que eles me internaram, eles começaram a induzir meu parto 5 horas da tarde. Pois a minha neném veio nascer no dia 11, no dia que acabou a data do meu INSS, pois Deus já tinha preparado tudo. Deus sabe tudo que vai fazer. E assim que a minha filha nasceu roxinha, e assim que ela saiu de dentro de mim, ela fez cocô e mijou em cima de mim. Deus já estava preparando tudo para minha filha nascer ali. Os médicos não davam vida para minha filha, ninguém dava vida para minha filha, mas Deus sempre falou que minha filha era perfeita, que Deus ia guardar ela, que Deus estava cuidando de mim dela, que do mesmo jeito que Deus, Ele que dá fôlego e Ele que tira o fôlego. E Ele sempre me guardando ali. E ali eu peguei e fui para o meu quarto, desci para o meu quarto, a minha filha ficou comigo, aí veio os médicos e falaram assim: mãe, a sua filha ela vai ter que tomar um banho de fototerapia, vai ter que ficar na fototerapia porque constou no exame que ela está com icterícia lá, que é quando o bebê fica amarelo, só que minha bebê não estava amarela. Aí ela ficou ali na fototerapia e ela chorava, e eu ficava com o coração apertado, meu marido não aguentava ver ela chorando e ela aí pegava ela. E eu falava assim: Mérida, é pro bem dela, tem que deixar ela aí. Aí depois veio outras médicas e colheram outros exames dela e falou: mãe, consta que a sua filha está com uma bactéria no sangue. Eu falava assim: mas como, senhor? Como? E ali depois veio outra médica fazer o teste do ouvido e minha filha não tinha passado no teste do ouvido esquerdo. E ali veio a médica oftalmo fazer o exame de vista da minha filha e minha filha não passou no exame de vista. E tudo dando errado. Eu falava: Senhor, o Senhor falou que ia me dar ela perfeita, o Senhor usou a boca do pastor para falar que ela ia ser perfeita, então eu creio que ela vai ser perfeita. E ali nos dias que eu fiquei 5 dias no hospital, era para mim sair em 3, pois eu fiquei 5 dias ali no hospital, e ali no 4º dia minha mãe foi lá pro hospital para ficar comigo, e minha mãe começou a orar, e minha mãe falava assim: Miri, você tem que ter fé, você tem que ter fé, porque Deus falou que Ele ia te dar, Ele falou que ela ia ser perfeita, e eu só vou sair daqui quando os médicos falar que a minha neta não tem nada. E eu sempre chorando, e a minha mãe ali me consolando, falando assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quando foi no outro dia, os médicos vieram e falaram assim: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas os exames da sua filha deu tudo normal. Outro dia, os outros médicos do ouvido veio, fizeram os exames e falaram: mãe, a sua filha deu tudo normal. Glória a Deus, glória. Aí pegamos e descemos para fazer o fundo de olho da minha filha. Aí eles tiveram que dilatar, né, a pupila dos olhos da minha filha e falaram que esse exame dói muito. Minha filha chorava, ela gritava. E aí eu desci para a parte ali do oftalmo e eles pegaram um grampo e enfiaram assim dentro dos 2 olhos da minha filha e os olhos dela pulou para fora e eu começava a chorar. Eu falava: Senhor, eu não aceito, Senhor, mas faça a tua obra, porque os médicos falavam assim: mãe, ela pode ter glaucoma, ela pode não enxergar, mas eu falava assim: mas como Deus falou que ela ia ser perfeita, então eu só vou sair daqui quando Deus falou e Deus vai cumprir. Aí eu peguei e fiz os exames tudo dela, e quando eles falaram assim: mãe, a sua filha não enxerga 100%. Aí foi quando pegamos e saímos do hospital e deu tudo certo, graças a Deus. E era para mim ter contado esse testemunho antes, porque a minha bebê já vai fazer quase 5 meses. E hoje eu estava lá na minha casa, me arrumando para ir para a casa da minha mãe. E comecei a passar muito mal, a minha vesícula começou a atacar.
E eu comecei a chorar muito. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim. Porque só quem tem pedra na vesícula sabe. Eu falo pra minha mãe que é pior do que uma dor de parto, porque dói muito. É uma dor assim que ela não cesse, dói. E aí eu comecei a perguntar pra Deus, falar, Senhor, por que dessa dor? E Deus falava assim pra mim, é pra você contar o que eu fiz na tua vida.